Vamos mergulhar na pré-história, uma época em que a Terra era dominada por florestas e mistérios. Você já parou para pensar em quem poderia ser o observador nas sombras? Um predador astuto. Esse predador, apesar de invisível, desempenhava um papel crucial na dinâmica do ecossistema. Na época, a necessidade de sobrevivência moldava comportamentos e habilidades de caça. Discutiremos como esses animais evoluíram e como suas adaptações influenciaram o clima do planeta. A importância desse equilíbrio nos ensina muito sobre a evolução e sobrevivência na Terra. O Deinonychus, um dinossauro carnívoro, habitou regiões que hoje são os Estados Unidos, com um ecossistema vibrante ao seu redor. Esse dinossauro é famoso por suas garras afiadas, adaptadas para caçar e capturar presas com eficiência. Seu tamanho, menor que o do tiranossauro, não o impedia de ser um predador ágil e inteligente, sempre em busca de alimento. Seus dentes afiados e bico foram cruciais na caça a dinossauros menores e em disputas por território. O Deinonychus também era um excelente corredor, capaz de alcançar grandes velocidades para se aproximar de suas presas. Pesquisadores acreditam que esse dinossauro pode ter vivido em grupos, o que poderia trazer vantagens na caça e proteção. Os fósseis encontrados indicam que o Deinonychus possuía traços que o tornavam parecido com aves modernas. As semelhanças com aves sugerem uma herança evolutiva que nos ajuda a entender a transição dos dinossauros para as aves. Estudar o Deinonychus nos proporciona uma visão sobre as dinâmicas de sobrevivência da época e as adaptações necessárias. Cada novo achado de fósseis traz mais informações sobre como esses seres incríveis viveram e interagiram. Assim, a história do Deinonychus não é apenas sobre um dinossauro, mas sobre um capítulo essencial da história da vida na Terra. Isso mostra como a evolução é uma jornada complexa e contínua, com desdobramentos que ainda estamos descobrindo. Quando a gente pensa na caça do Deinonychus, o que chama a atenção é sua habilidade de trabalhar em equipe. Esses dinossauros não atacavam isoladamente. Ao contrário, eles se organizavam em grupos para maximizar suas chances. Estudos de fósseis indicam que a luta por comida era intensa e a colaboração era uma vantagem crítica. Esses dinossauros eram ágeis, utilizando sua velocidade e inteligência para surpreender suas presas. Um dos métodos que usavam era cercar as presas, onde um deles distraía enquanto o outro atacava. Essa estratégia é semelhante à observada em algumas espécies de predadores modernos, o que é fascinante. Os cientistas acreditam que essa inteligência e tática de trabalho em grupo eram tendências evolutivas importantes. A habilidade de caçar em grupo pode ter permitido que sobrevivam em ambientes mais desafiadores. Vale destacar que, mesmo com sua ferocidade, o Deinonychus tinha um papel fundamental no equilíbrio ecológico. Ele ajudava a controlar as populações de herbívoros, garantindo a saúde do ambiente em que vivia. Durante a evolução, esses dinossauros mostraram como a natureza favorece a cooperação. Além de suas garras afiadas, seu comportamento social é sem dúvida uma característica fascinante. Ao analisarmos suas táticas, vemos reflexos de comportamento que muitas vezes consideramos únicos aos humanos. Essas observações abrem um leque de maravilhas sobre a inteligência dos dinossauros e suas dinâmicas. Para os paleontólogos, entender esse comportamento é um desafio que continua fascinando novos estudos. Com o avanço das tecnologias, novas descobertas sobre sua vida social estão surgindo regularmente. Cada nova descoberta nos ajuda a construir um quadro mais completo da vida dos dinossauros. Então, ao falarmos sobre o Deinonychus, estamos refletindo sobre a complexidade da natureza. Esses dinossauros nos lembram que a sobrevivência não depende apenas da força, mas da inteligência coletiva. A interação entre eles sugere que a comunicação e a estratégia eram vitais para seu sucesso. Ciente disso, podemos olhar para o nosso próprio comportamento e aprender com o passado. Analisarmos a colaboração do Deinonychus nos faz refletir sobre a importância de trabalhar em equipe. Por isso, é fundamental estudar esses ancestrais para entender nossos próprios instintos sociais. Assim, a história do Deinonychus nos mostra que o passado é mais intrigante e cheio de lições do que parece. À medida que analisamos os fósseis do Deinonychus, notamos uma estrutura óssea distinta, que sugere um predador ágil e astuto. Esses fósseis revelaram características como garras afiadas e uma postura que favorecia a velocidade. Isso instigou novas pesquisas. Os cientistas começaram a vislumbrar que esses dinossauros eram mais inteligentes do que se imaginava, utilizando estratégias de caça sofisticadas. Uma análise das pistas fósseis indicou que essas criaturas caçavam em grupos, o que poderia ser um sinal de comportamento social avançado.
Com o avanço da tecnologia, imagens de tomografias computadorizadas revelaram detalhes que antes eram invisíveis a olho nu. Essa nova compreensão do Deinonychus também levou a uma reavaliação de como encaramos os dinossauros em geral, como organismos complexos. O Leapem conhecimento gerou debates na paleontologia. Questões sobre inteligência animal foram trazidas à tona. Pesquisadores começaram a comparar o comportamento do Deinonychus com animais modernos, como lobos e pássaros, estreitando laços evolutivos. A partir de observações empíricas e de estudos em ecologia, novos paradigmas foram estabelecidos sobre a vida dos dinossauros. O impacto ímpar do Deinonychus moldou a pesquisa paleontológica, reformulando a forma como percebemos a inteligência na pré-história. Essas reavaliações nos ajudam a conectar o passado ao presente, compreendendo melhor a evolução dos comportamentos sociais. Assim, a narrativa do Deinonychus é um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, tanto no passado quanto no presente. Assim, o impacto do Deinonychus na paleontologia é visível. As semelhanças com as aves nos fazem repensar a linhagem dos dinossauros. Essa descoberta não só alterou nossa percepção deles, mas também enfatizou a continuidade da vida na Terra. Evolução é um tema central aqui. Pensando na evolução, podemos traçar paralelos com outras espécies. Cada adaptação é um capítulo na longa história da vida. Além disso, o estudo do Deinonychus nos ajuda a entender os ecossistemas antigos e sua complexidade, algo que ressoa com os dias atuais. E pensar que as aves, que tanto admiramos hoje, têm laços tão estreitos com essas criaturas do passado é fascinante e provocador. Por isso, ao refletirmos sobre a história do Deinonychus, percebemos que tudo está interconectado na narrativa da vida na Terra.